Movimento 4B. O mundo sem homens que as mulheres sul-coreanas reivindicam. A falta de liberdade e ausência aplicada à prática da igualdade de gênero vivenciada pelas mulheres é algo observável em muitos países, ainda que se manifeste de forma distinta e mesmo que tenha diminuído em algumas sociedades, o que não ocorreu sem muito esforço e luta. Entre as mulheres sul-coreanas, apesar de estarem em um local que se desenvolveu sob um modelo que privilegiou a educação e estímulo à tecnologia no período pós-Segunda Guerra Mundial, fazendo com que hoje o país apresente índice de IADH e renda que serve de referência a outros estados, há muitos problemas que persistem e escancaram o machismo nas relações. Isso porque há uma série de situações e normas patriarcais, muitas delas enraizadas na sociedade, que acabam ditando como as mulheres se vestem, se comportam, com o que se relacionam, o que estudam e até mesmo com o que trabalham. Assim, em algum momento da vida, muitas delas se veem presas num ciclo que gera infelicidade e desesperança de um mundo melhor. Fontes de imagens e reprodução. Violência sob diferentes nuances. E para mulheres que vivenciaram algum tipo de assédio ou violência mais grave, o cenário é ainda mais delicado, já que, além de dano sofrido, não é raro que lidem com o desamparo familiar e com consequências do próprio trabalho quando buscam reivindicar sua voz, seja se divorciando, seja denunciando alguma agressão sofrida, seja ao anunciar a simples decisão de não se casar e ter filhos. Nesse contexto bastante complexo, mesmo tendo determinado direitos estabelecidos em leis, vê-los exercidos ainda pode ser bastante penoso. Na Coreia do Sul, feminicídio e outros crimes sexuais incluem os praticados com o uso de câmera de espionagem, dão amostra daquilo que tem sido denunciado. Para a parte dessas mulheres, a violência relatada se tornaram tão comum ao ponto de gerar uma maior rejeição ao relacionamento com homens, tanto de amizade quanto de um envolvimento romântico encarado como uma ameaça, dando força para o movimento 4B. Fontes de imagens reprodução. Feminista sul-coreano, movimento 4B. Com um viés feminista, o movimento 4B resume a abreviação de palavras coreanas que começam com bi, termo que significa não. São elas: Miron, a recusa ao casamento, bi chorsam, a recusa à gravidez, bi yeomnai, a recusa ao namoro, e bissexual, a recusa ao sexo. Se sob um ponto de vista essas mulheres são encaradas como radicais por parte da população, por outro, as mulheres que participam do movimento relatam sentir alívio por se desobrigarem a ter suas escolhas de vidas pessoais impostas pela sociedade. Na luta contra a ditadura da beleza, encarada como patriarcal, por exemplo, outro movimento que ganhou destaque, o Tire o Espartilho, tornou-se mais comum a imagem de mulheres optando por abandonar a maquiagem, usando roupas mais largas e confortáveis, e até mesmo abandonando os cabelos compridos para aderirem à corte que deixam mais à vontade. Já em tratando da questão da gravidez, a decisão de não ter filhos tem se espelhado há algum tempo na sociedade, sendo motivada pela maior participação da mulher no mercado de trabalho e resultados da contínua redução da taxa de fertilidade que despencou para 0,78 em 2022. Esse cenário, inclusive, chama a atenção do governo e corre risco de desencadear uma crise demográfica. Imagem, fonte, jet imagem, reprodução.
mudança na educação e no mercado de trabalho. Essa nova realidade mostra na prática o quanto o público feminino não está disposto a ter um filho no molde desfavorável e em relação em equilíbrio em que a mulher seja obrigada a abdicar da carreira para cuidar dos filhos sozinha. Hoje o casamento não vem acompanhando de divisão de tarefas ou mesmo em relações que neguem autonomia, agridam sua personalidade ou ameaçam suas escolhas individuais de alguma forma. Ao mesmo tempo, a maior participação feminina das universidades tem sido um dos destaques da Coreia do Sul. Da mesma maneira, os mercados do trabalho caracterizados pela forte competitivismo também acompanham as mulheres qualificadas postando vagas que outrora eram majoritariamente ocupadas por homens, mas esse avanço ainda não veio acompanhado de equiparação salarial. Ainda assim, não há como saber se o movimento 4B ou outro que reivindique os direitos das mulheres seguirá ganhando força. Fato é que, se antes todas essas formas de luta eram tratadas como um tabu, hoje podemos ver boa parte delas sendo expostas em diferentes meios, indo além dos filmes e nos doramas e chamando a atenção da sociedade para a necessidade de mudar e de oferecer amparo, respeito e autonomia às mulheres.